Capítulo 14. A doutrina das castas. A organização tradicional, enquanto forma vitoriosa sobre o caos e encarnação da ideia metafísica da estabilidade da justiça, teve uma das suas expressões principais no sistema das castas. A separação dos indivíduos em castas, ou grupos equivalentes, em função da sua natureza e da categoria hierárquica das suas atividades em relação à espiritualidade pura, encontra-se com características constantes em todas as formas mais altas de civilização tradicional e constitui a essência da legislação primordial e da ordem de acordo com a justiça. A conformidade à casta surgiu como o primeiro dever que teve a humanidade tradicional. No seu aspecto mais completo, tal como se apresenta nomeadamente no antigo sistema indo-ariano, a hierarquia das castas corresponde visivelmente à das diversas funções próprias de todo o organismo regido pelo espírito. Neste organismo encontram-se, no limite inferior, as energias ainda indiferenciadas e impessoais da matéria e da simples vitalidade. Mas já se exerce sobre elas a ação regular das funções do metabolismo e da economia orgânica em geral, que por sua vez encontram na vontade a força que move e dirige o corpo como um todo no tempo e no espaço. Finalmente, a alma, como centro, poder soberano e luz do organismo inteiro. O mesmo acontece com as castas. As atividades dos servos ou trabalhadores, Sudra, depois as da burguesia, Vácia, mais acima a nobreza guerreira, Kshatriya, e finalmente os expoentes da autoridade e do poder espiritual, os Brahmana, no sentido originário, e os chefes como pontífices, constituíam uma hierarquia que correspondia precisamente à de todo o organismo de tipo superior. Era esta a organização indo-ariana, de que é extremamente afim a irânica, articulada nos 4 Pistra, dos senhores do fogo, Athreva, dos guerreiros, Rasaestra, dos chefes de família, Vastria, Vshuyant, e dos servos destinados ao trabalho manual, Huti. Encontra-se um esquema semelhante noutras civilizações, até à Idade Média Europeia, que conheceu a divisão em servos, burguesia, nobreza e clérigo. Na concepção platónica, as castas correspondem a poderes da alma e a determinadas virtudes. Aos dominadores, aos guerreiros e aos trabalhadores manuais correspondem assim o espírito e a cabeça, o ânimos e o peito, a faculdade de desejo e a parte inferior do corpo, sexo e nutrição. Assim, a ordem e a hierarquia exterior correspondem a uma ordem e a uma hierarquia interior, de acordo com a justiça. Encontra-se igualmente a ideia da correspondência orgânica na conhecida imagem védica da proveniência das várias castas de partes diferentes do corpo do homem primordial. As castas, antes de definirem grupos sociais, definiam funções e modos típicos de ser e de agir. A correspondência das possibilidades naturais fundamentais do indivíduo a uma ou a outra dessas funções determinava a sua pertença à casta correspondente, de modo a poder conhecer nos deveres próprios da sua casta, naquilo a que esta era tradicionalmente obrigada, a explicação normal da sua própria natureza pessoal, e para além da possibilidade do seu desenvolvimento, o seu carisma no conjunto da ordem vinda de cima. É por isso que no mundo tradicional o regime das castas surgiu e reinou a título de uma calma instituição natural, assente sobre algo evidente aos olhos de todos, e não sobre a tirania, violências ou, para usar a gíria dos tempos modernos, sobre uma injustiça social. Reconhecendo a sua própria natureza, o homem tradicional reconhecia também o seu lugar, a sua função e as justas relações de superioridade ou de inferioridade. Daí que se o Vácia não reconhecesse a autoridade de um Kshatriya, ou se este não mantivesse com firmeza a sua superioridade em relação ao Vácia ou ao Sudra, isto era considerado menos como culpa que como ignorância. Na hierarquia não se tratava de uma questão de vontade humana, mas sim de uma lei da natureza, tão impessoal como a que determina que o lugar de um líquido mais leve
não possa deixar de ser por cima de um líquido mais denso, desde que não intervenham causas perturbadoras. Considerava-se como um princípio inabalável, e de que, se os homens fizerem uma regra de ação não conforme à sua natureza, não deve ser considerada uma regra de ação. O que se choca mais com a mentalidade dos modernos no regime das castas é a lei da hereditariedade e do encerramento. Parece uma coisa injusta que o nascimento vá determinar como uma fatalidade a posição social e o tipo de atividade a que o homem terá de se consagrar e que não deverá abandonar, nem por uma forma de atividade inferior, nem sequer por uma superior, sem se tornar um fora da casta, um pária, de quem todos se afastarão. Mas se nos referirmos à visão tradicional geral da vida, estas dificuldades desaparecem. O encerramento das castas assentava em dois princípios fundamentais. O primeiro deriva do facto de, como já se disse, o homem tradicional considerar tudo o que é visível e terrestre simplesmente como efeitos de causas de uma ordem superior. Por isso, no aspecto particular que tratamos, o nascer de acordo com este ou aquele nascimento, homem ou mulher, de uma casta ou de outra, de uma raça ou de outra, fornecidos de certos e determinados dotes e disposições, e assim por diante, para ele não era um acaso, uma circunstância com que não temos nada a ver e que, portanto, está isenta de preconceitos. Para o homem tradicional, tudo isto, pelo contrário, se explicava por uma correspondência à natureza do que o princípio que se tornou o eu humano quis ou foi transcendentalmente no momento de se lançar num nascimento terrestre. Este é um dos aspectos da doutrina hindu do karma. Se não corresponde ao que vulgarmente se entende por reencarnação, no entanto implica a ideia genérica de uma pré-existência de causas, e o princípio, os herdeiros das ações são os seres. Do ser nasce o reser, e, como for a ação, será também um novo ser. Por outro lado, doutrinas deste género não foram só correntes no Oriente. Era um sentimento helenístico, não só que a alma primeiro escolheu o seu próprio demónio e a sua própria vida, mas também que o corpo foi formado à imagem da alma que encerra. Seguindo certos pontos de vista ario-irânicos, que passaram para a Grécia e depois para Roma, a doutrina da realeza sagrada estava precisamente ligada à concepção de que as almas se orientam por afinidade para um planeta determinado, a que corresponderão as qualidades predominantes e a categoria de nascimento humano. E o rei era considerado domus natus, precisamente porque tinha percorrido a linha das influências solares. E para quem gostar das justificações filosóficas, pode-se recordar que a teoria de Kant e de Schopenhauer sobre o chamado caráter inteligível, caráter numénico anterior ao mundo fenoménico, remonta a uma ordem de ideias não muito diferente. Pois bem, dadas essas premissas, se excluirmos, portanto, a ideia do nascimento como acaso, a doutrina das castas apresenta sob uma luz bastante diferente. Plotino ensinava: o plano geral é um, mas divide-se em partes desiguais, de modo que no seu conjunto existem diferentes regiões, umas melhores, outras menos agradáveis, e as almas, também desiguais, residem em lugares diferentes que convêm às suas próprias diferenças. Assim fica tudo de acordo, e a diferença das situações corresponde à desigualdade das almas. Pode-se, portanto, dizer que não é o nascimento que determina a natureza, mas sim a natureza que determina o nascimento. Mais precisamente, que se possui um determinado espírito porque se nasceu numa determinada casta, mas ao mesmo tempo nasceu-se numa determinada casta porque, transcendentemente, se tem já um determinado espírito. Daí resulta que a desigualdade das castas, longe de ser artificial, injusta e arbitrária, era apenas o reflexo e a institucionalização de uma desigualdade mais profunda e íntima pré-existente. Era uma aplicação superior ao do princípio sum cuique. As castas, na ordem de uma tradição viva, por assim dizer, representavam o lugar natural da unidade, cá em baixo,
de vontades ou vocações afins. E a transmissão hereditária, regular e fechada, preparava um grupo homogéneo de inclinações propícias, orgânico-vitais e mesmo psíquicas, com vista ao desenvolvimento regular, por parte dos indivíduos, das referidas determinações ou disposições pré-natais no plano da existência humana. O indivíduo não recebia a sua natureza da casta. Era antes esta que lhe dava o modo de reconhecer ou de recordar a sua própria natureza e vontade, oferecendo-lhe ao mesmo tempo uma espécie de património oculto, ligado ao sangue, para o auxiliar a realizar harmoniosamente esta última. Quanto às atribuições, às funções e aos deveres da casta, iam servir de quadro ao desenvolvimento regular das suas possibilidades no conjunto social. Nas castas superiores, a iniciação completava este processo, despertando e suscitando no indivíduo influências já orientadas numa direção sobrenatural. O ius singulare, ou seja, as prerrogativas e direitos particulares de cada casta, indo até aos cultos, morais e leis diferentes para cada uma destas articulações tradicionais, faziam não só com que a vontade transcendente se encontrasse em harmonia com uma herança humana apropriada, mas também com que cada um pudesse encontrar no conjunto social um lugar realmente correspondente à sua natureza e às suas atitudes mais profundas. Um lugar defendido com todas as confusões e prevaricações. Quando o sentido da personalidade não estiver centrado no princípio efêmero da individualidade humana, destinada a deixar de si apenas uma sombra à sua morte, tudo isto se apresenta de uma maneira muito clara e natural. É certo que se pode construir muito, mas do ponto de vista superior, do que sabe que o ruir do organismo conduz ao nada, a construção não tem valor quando não prolongar a vontade profunda que é a razão de ser de um determinado nascimento, e que não pode ser assim tão facilmente suplantada por uma decisão momentânea e arbitrária, tomada num dado momento da existência terrestre. E, depois de compreendido tudo isto, também se compreende por que razão hoje em dia tem a desaparecer fatalmente todo o sentido e a necessidade das castas. Enquanto o homem moderno, com efeito, só conhece o que se inicia com o nascimento e que mais ou menos se extingue com a morte. Tudo se reduz ao simples indivíduo humano, e toda a recordação do antes já desapareceu. Assim, desaparece também a possibilidade de tomar contacto com as forças de que é efeito um determinado nascimento, de se ligar de novo a esse elemento não humano do homem que, estando para aquém do nascimento, está igualmente para além da morte e constitui o lugar de tudo o que pode eventualmente ser realizado para além da própria morte, e é o princípio de uma incomparável segurança. Sendo assim, quebrado o ritmo, fechados os contactos, destruídas repentinamente as grandes distâncias, parecem abertas todas as vias e todos os campos que saturam de ações desordenadas, inorgânicas, sem base nem significado profundo, dominadas por motivações na realidade temporais individuais, por paixões, pelos baixos interesses e pela vaidade. A cultura aqui já não significa a realização do ser numa atitude séria de adesão e de fidelidade. Significa, pelo contrário, construir-se. E como são as areias movediças desse nada, que é o eu empírico humano, sem nome e sem tradição, que servem de base a essa construção, assim avança a pretensão à igualdade, ao direito de poder ser, em princípio, tudo que qualquer outro também pode ser, e não se reconhece nenhuma diferença mais verdadeira e mais justa que a conquistada com o seu próprio esforço e com o próprio mérito, nos termos de uma ou de outra das extremamente vãs construções intelectuais, morais ou sociais dos últimos tempos. Nestas condições, é natural que fiquem apenas os limites da pior herança física, transformados em sinais de impenetráveis significados, suportados, pois, ou gozados, como um capricho do destino. É também lógico que a personalidade e hereditariedade sanguínea, a vocação e a função social sejam elementos que se tornam cada vez mais discordantes, até atingirem estados de verdadeira e trágica dilaceração interior e exterior, e, no plano do direito e da ética, chegarem à destruição qualitativa,
ao nivelamento relativo a direitos e deveres iguais, a uma moral social igualitária que pretende impor-se a todos no mesmo grau e ser válida para todos, com plena indiferença pelas naturezas individuais e pelas diferentes dignidades íntimas. E não tem outro significado o superamento das castas e das ordens tradicionais. O indivíduo conquistou toda a sua liberdade, e a corrente que o prende não é medida, para que a sua embriaguez e a sua ilusão de marioneta em movimento não conheça limites. Era bem outra a liberdade que o homem da tradição conhecia. Consistia não em afastar-se, mas sim em poder juntar-se ao tronco mais profundo da sua própria vontade, que está relacionada com a própria forma existencial. Na realidade, o que corresponde ao nascimento e ao elemento físico de um ser reflete o que se pode chamar, em sentido geométrico, a resultante das várias forças ou tendências em ação no seu nascimento. Ou seja, reflete a direção da força mais forte. Nesta força, aliás, podem ter sido agastadas tendências de menor intensidade, quase veleidades de força, a que correspondem os dons e as tendências que, no plano da consciência individual mais exterior, podem entrar em contradição quer com a própria pré-formação orgânica, quer com os deveres da casta e com o ambiente a que se pertence. Estes casos de contradição interna numa organização tradicional constituída de acordo com a lei das castas têm de se considerar excepcionais. Em contrapartida, tornam-se preponderantes numa sociedade que já não conhece castas, nem, em geral, corpos sociais distintos, em que nenhuma lei reúne, conserva e aperfeiçoa dons e qualificações para determinadas funções. Encontra-se aqui o caos das possibilidades existenciais e psíquicas, que condena a maioria a um estado de desarmonia e de dilaceração, como se vê acontecer hoje em dia. Sem dúvida, pode ter existido também uma certa margem de indeterminação no homem tradicional, mas que nele servia apenas para salientar o lado ativo das duas máximas: conhece-te a ti próprio, com o seu complemento, nada de supérfluo, e ser tu mesmo, que implicavam uma ação formadora e de organização interna, até à eliminação da referida margem e à atuação da unidade completa de si consigo mesmo. Descobrir precisamente em si mesmo a dominante, sugerida pela sua própria forma e da própria casta, e querê-la, ou seja, transformá-la num imperativo ético, e, além disso, realizá-la ritualmente em fidelidade com vista a destruir tudo o que vincula à Terra como instinto, motivações hedonísticas e avaliações materiais. Eis o complemento da concepção acima referida e o que conduz ao segundo fundamento do regime das castas, no seu encerramento e estabilidade. Por outro lado, tem de se ter presente também o aspecto do espírito tradicional, segundo o qual não existe objeto ou função que se pudesse considerar em si superior ou inferior ao outro. A verdadeira diferença correspondia, pelo contrário, à maneira como era vivido o objeto ou a sua função. Ao modo terrestre, assente na utilidade ou na cupidez, sakama karma, opunha-se no exemplo característico, oferecido pela Índia ariana, o modo daquele que atua sem se preocupar com os frutos, atuando pela ação em si, Nishkama Karma, fazendo de cada ato um rito e uma oferenda. Era esta a via da Bhakti, termo que aqui corresponde mais ao sentido viril da fides medieval que ao sentido piedoso que prevalece na ideia cristã da devoção. A ação realizada de acordo com este significado de Bhakti era comparada a um fogo gerador de luz, em que se consuma e purifica toda a matéria do próprio ato. E à medida em que o ato estava precisamente livre da matéria, destacado da cupidez e da paixão, e bastante-se a si mesmo, portanto, para usarmos analogicamente a expressão aristotélica, ato puro. Esta medida definia exatamente a hierarquia das atividades e, por consequência, das castas e dos outros corpos a estas correspondentes como classes funcionais.
Dadas estas premissas, que não eram teóricas, mas sim vividas, e portanto frequentemente nem sequer expressas, a aspiração a passar de uma forma de atividade a outra, que, do ponto de vista exterior ou utilitário, poderia apresentar-se a alguém como mais digna e vantajosa, e assim passar de uma casta para outra, só podia ser, no mundo da tradição, uma força muito escassa, de modo que a hereditariedade das funções se estabelecia espontaneamente, mesmo onde não existiam verdadeiras castas, mas apenas grupos sociais. Todas as espécies de funções e de atividades apareciam de igual modo, e somente, como ponto de partida para uma elevação em sentido diferente, vertical, não na ordem temporal, mas sim na espiritual. Cada um dentro da sua própria casta, na fidelidade à sua própria casta, na fidelidade à sua própria natureza, na obediência não a uma moral geral, mas sim à sua própria moral, à moral da sua própria casta, sob este aspecto tinha a mesma dignidade e a mesma pureza que outro. Um servo, Sudra, valia tanto como um rei. Cada um mantinha a sua função na ordem geral e, por meio da sua bhakti, participava também no princípio sobrenatural desta mesma ordem. Por isso, disse-se, o homem atinge a perfeição adorando aquele de que provém todos os eventos e todo este universo é penetrado por meio da realização do seu próprio modo de ser. Svadharma. O Deus declara: seja qual for o modo em que os homens venham a mim, aceito-os dessa maneira. De todas as formas seguem a minha via. E ainda, faz sempre o que deve ser feito, sem anseios, porque o homem que age num desinteresse ativo alcança o Supremo. O conceito de Dharma, ou natureza própria, a que se pede, portanto, que seja fiel, provém da raiz de suster, levar ou manter em cima, para exprimir precisamente o elemento ordem, forma ou cosmos, que a tradição encarna e põe em movimento frente ao caos e ao devir. Através do Dharma, o mundo tradicional, tal como de resto todas as coisas e todos os seres, sustém-se. As barragens contra o mar da pura contingência e da temporalidade são firmes. Os viventes participam na estabilidade. Compreende-se então por que motivo o facto de sair da sua própria casta, bem como a mistura das castas ou apenas dos direitos, dos deveres, das morais e dos cultos de cada uma das castas, era considerado um sacrilégio que destrói a eficácia de todos os ritos e por isso impele o culpado para os infernos, quer dizer, para a ordem das influências demoníacas da natureza inferior, de modo a fazê-lo tornar-se o único ser impuro de toda a hierarquia, um pária, intocável, por ser um centro de contágio psíquico no sentido de dissolução inferior. E é interessante o facto de só o fora de casta, na Índia, ser considerado um excluído, evitado até pela mais baixa das castas, mesmo que tivesse pertencido à mais elevada. Enquanto ninguém se sentia humilhado, devido à sua própria casta, e o próprio Sudra tinha tanto orgulho na sua casta e desejava mantê-la como o Brahmana da mais alta categoria. A ideia da contaminação, nas suas linhas gerais, só se aplicava ao indivíduo de casta superior que se misturasse com o de casta inferior, mas até este último se sentia contaminado, com toda a mistura com o indivíduo de casta superior. Na realidade, na mistura de ouro e do chumbo, não é só o primeiro que se altera, mas também o segundo. Ambos perdem a sua natureza. Era preciso que cada um fosse ele mesmo. Assim, era a mistura em si própria e não uma determinada mistura que, ao suprimir aquilo a que Goethe chamaria o limite criador, atentava contra a organização tradicional e abria a porta às forças inferiores. O objetivo era a transfiguração da forma, obtida através da Bhakti e do Nishkama Karma, ou seja, através da ação como rito e como oferenda. A alteração, a destruição da forma, fosse em sentido que fosse, era considerada, pelo contrário, só como uma evasão degradante. O fora da casta era simplesmente o vencido, um caído, patitas, como era chamado no Oriente Ariano. Era este o segundo fundamento
do regime das castas, fundamento completamente espiritual, porque, como já salientamos várias vezes, a Índia, em que este regime se reveste de uma das suas formas mais rígidas, de tal modo que degenerou em esclerose, nunca conheceu nenhuma organização centralizada que pudesse impô-lo por meio de um despotismo político-económico. Por outro lado, também se encontram expressões deste segundo elemento nas formas ocidentais da tradição. É uma ideia clássica, por exemplo, que a perfeição não se avalie como um critério material, mas sim consiste em realizar completamente a sua própria natureza. Que a materialidade, no fundo, não significa mais nada que a impotência para realizar a sua própria forma, a matéria, em Platão e também em Aristóteles. Sendo este fundo de indiferenciação de uma mobilidade fugaz que torna uma coisa um ser incompleto em relação a si próprio, não correspondendo à sua norma e à sua ideia, ou seja, precisamente ao seu Dharma. Na divinização romana do limite, termen ou terminus, na elevação do deus terminus, que corresponde à mais elevada dignidade, a ponta social ao próprio Júpiter olímpico, que, como princípio de toda a ordem, era também o deus protetor dos limites. Na tradição, suscetível de receber também significados superiores, segundo o qual o que abatia ou removia um dos limites de uma determinação territorial era um ser maldito que qualquer um podia até matar. No oráculo romano, ao anunciar-se que a época da destruição dos limites propostos à cupidez humana será também o séculum do fim do mundo. Nestes elementos reflete-se, esotericamente, um espírito semelhante. É preciso que cada um seja cada um, ensinava Plotino. Que as nossas ações sejam nossas. Que as ações de cada um lhe pertençam, sejam elas quais forem. A ideia de que uma adequação perfeita do ser à sua função específica conduz a uma participação idêntica na espiritualidade do todo, concebido como um organismo, encontra-se nas melhores tradições greco-romanas e foi retomada seguidamente na visão orgânica em vigor na civilização germânico-romana da Idade Média. Não são diferentes os pressupostos que estão na base desse sentimento de desinteresse, da alegria e de são orgulho pelo seu próprio ofício, a ponto de qualquer trabalho, por mais humilde que fosse, poder adquirir o aspecto de uma arte, que, como um eco do espírito tradicional, se tem frequentemente mantido entre certos povos europeus até épocas recentes. O antigo camponês alemão, por exemplo, sentia como um título de nobreza o ser cultivador da terra, mesmo que este não se levasse a ver, como no antigo Irão, nesse trabalho, um símbolo e um episódio da luta entre o deus da luz e o das trevas. Os membros das corporações e das guildas tinham tanto orgulho na sua tradição profissional, como a nobreza o tinha na tradição do seu sangue. E quando Lutero, depois de São Tomás, ensinou que passar de uma profissão para outra para tentar ascender na hierarquia social é contrário à lei de Deus, pois Deus confere a cada um o seu status e tem de se lhe obedecer permanecendo nessa condição, e que, portanto, a única maneira de servir a Deus consiste em aplicar-se da melhor maneira possível à sua própria profissão. Nestas ideias, em que se reflete, nem que seja através das limitações próprias de um sistema teísta devocional, o espírito da melhor Idade Média, mantém-se a tradição acima indicada. Com efeito, antes do advento da civilização do terceiro estado, mercantilismo, capitalismo, também no Ocidente, a ética social, ratificada pela religião, consistia em realizar o seu próprio ser e conseguir a sua própria perfeição dentro dos quadros definidos pela natureza de cada um e pelo grupo a que este pertencia. A atividade económica, o trabalho e o lucro só apareciam justificados na medida em que fossem necessários para a manutenção e para a dignidade de uma existência em conformidade com o status de cada um, sem que surgissem em primeiro plano os baixos interesses e a procura do lucro. E daí que resultasse também um caráter de impessoalidade ativa neste mesmo domínio.
Tem-se dito que na hierarquia das castas se exprimiam relações como que de potência a ato. Na casta superior, como ideia, manifestava-se de modo mais puro, mais completo e mais livre a mesma atividade que na casta inferior apresentava uma forma muito mais condicionada. A este respeito, é conveniente, antes de mais, denunciar as ideias demagógicas modernas acerca do sentido do espírito de rebanho dos sujeitos e da falta, nas sociedades tradicionais, do sentido da dignidade e da liberdade dos indivíduos que só a humanidade evoluída moderna teria conquistado. De facto, mesmo quando o lugar hierárquico do indivíduo não provinha do reconhecimento espontâneo da sua própria natureza e da fidelidade a esta última, a subordinação do inferior ao superior, longe de ser uma concordância passiva, era quase a expressão simbólica ritual de uma fidelidade e de uma dedicação ao seu próprio ideal, a uma forma mais elevada de si mesmo, que o inferior não podia viver diretamente e organicamente como a sua própria natureza, Svadharma, mas que, no entanto, podia eleger como centro da sua ação, precisamente através da sua devoção e submissão ativa em relação à casta superior. Por outro lado, se no Oriente o sair da sua própria casta só era admitido excepcionalmente, e se estava bem longe de confundir com evadido, como um ser realmente livre, contudo reconhecia-se a possibilidade de criar, por meio das suas ações, palavras e pensamentos, causas que, em virtude da analogia com o princípio com a hierarquia que se estava votado, podia produzir um novo modo de ser correspondente precisamente a esse princípio ou a essa hierarquia. Para além da Bhakti, ou Fides, dirigida sem mediação para o Supremo, ou seja, para o incondicionado, a Bhakti centrada em algo de superior atribuía-se o poder real e objetivo de resolver os elementos do que a tinha alimentado, depois do esgotamento do seu Dharma, segundo este mesmo princípio, e assim, e portanto fazê-lo ascender não exterior e artificialmente, como é o caso na desordem e no arrivismo da sociedade moderna, mas sim profundamente, organicamente, a partir de dentro, de um degrau a outro da hierarquia, como reflexo da passagem do princípio transcendental do ser de uma sua possibilidade para outra. Por outro lado, no que se refere particularmente a uma ordem social que tinha o seu centro num soberano, até ao Sacro Império Romano subsiste o princípio, já defendido por Celso contra o dualismo do cristianismo das origens, de que os súbditos, através da sua fidelidade ao seu príncipe, podem demonstrar a sua fidelidade a Deus. É uma antiga concepção indo-europeia e a do súbdito como um ser que está ligado por um compromisso sagrado e livre à pessoa do soberano. Esta fides, ou devoção pessoal, foi levada, no mundo tradicional, para além dos limites político-individuais, a ponto de atingir por vezes o valor de uma via de libertação. Os sujeitos, salienta por exemplo Comum, a propósito do Irão, consagravam aos seus reis divinizados não só as suas ações e as palavras, mas também os seus próprios pensamentos. O seu dever era uma dedicação total da sua personalidade àqueles monarcas igualados aos deuses. A milícia sagrada dos mistérios é apenas esta moral cívica considerada do ponto de vista religioso. O lealismo confundia-se assim com a fé. A isto deve-se, portanto, acrescentar que nas formas mais nítidas e luminosas da tradição se reconhecia igualmente a este lealismo a virtude de produzir os mesmos frutos que a fé promete. Assim, há pouco tempo se viu, no Japão, o general Nogi, o vencedor de Port Arthur, matar-se com a mulher à morte do seu imperador, para o seguir nos mesmos caminhos do além-túmulo. Com tudo isto, esclarece, em todos os aspectos, o motivo por que dizemos que o segundo eixo de toda a organização tradicional é, além do rito e da existência de uma elite não só humana, que representa a transcendência, a fidelidade. É esta a força que, tal como um magnetismo, estabelece os contactos, cria uma atmosfera psíquica, propicia as comunicações, estabiliza as estruturas e determina um sistema de coordenação e de gravitação entre os indivíduos isolados e entre estes e o centro.
Quando começa a faltar este fluido, que em última análise tem a sua origem na liberdade e na espontaneidade espiritual da personalidade, o organismo tradicional perde a sua elementar força de coesão. Fecham-se caminhos, os sentidos mais subtis atrofiam-se, as partes dissociam-se e atomizam-se, o que tem por consequência a imediata retirada das forças do alto, que deixam ir os homens para onde quiserem, segundo o destino criado pelas suas ações e que nenhuma influência superior poderá já modificar. É somente este o mistério da decadência.